Olá, gente. É claro que você já sabe, já conhece. Sou eu mesmo, pastor e professor Enéas Pereira, e nós vamos apresentar hoje, pessoal, vamos começar a apresentar a nossa matéria de Daniel e Apocalipse, tá certo? Nós vamos aqui para a nossa introdução ao livro de Daniel e Apocalipse, mas antes eu quero agradecer a presença de todos vocês estarem junto aqui estudando na Eterno, ensino teológico, e quero fazer uma oração com vocês para a gente entrar nesse assunto. É a nossa primeira aula gravada de introdução, tá certo? Oremos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos que a tua presença venha nos conduzir, o teu reino e a tua glória sejam manifesto, que os céus se abram durante esta aula, que esse aluno venha ser tocado pelo teu espírito, venha ser tocado pelo teu poder e pela tua autoridade, ó Deus, em nome de Jesus. Que a mente do teu aluno, o coração deste aluno, seja livre de todos os laços, das lanças, de todo o amarrio de Satanás, que ele possa estar livre para aprender do teu reino, em nome de Jesus. E é isso, queridos alunos, nós vamos fazer a apresentação do material, né? Então, temos aqui na nossa tela, olha aqui, né? A introdução ao livro eh, de ao livro de Daniel. Então, vamos lá. Introdução, Daniel e Apocalipse. Ou seja, são dois livros, né? São dois livros, Daniel e Apocalipse, são dois livros proféticos. Então, eles são livros proféticos, e livros também futurísticos. Por que profético e futurístico? Porque ele fala para o tempo presente e ele vai continuar falando. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O livro de Daniel, ele fala do período do cativeiro do povo de Deus lá na Babilônia. Eles ficaram presos, cativos lá durante 70 anos. Então, esse profético aqui, pessoal, esse profético, ele fala ali naquele momento, nos 70, fala no princípio ali, quando Daniel chega na Babilônia, continua falando durante os 70 anos de cativeiro, depois passa-se aproximadamente 500 anos até a vinda de Cristo, depois narra mais um pouco até os escritos de João, de Apocalipse de João, que passa aí mais praticamente quase que 100 anos depois de Cristo, porque é no primeiro século ali. Então ele continua falando, por que profético e futurístico? Porque profético, a voz profética sai lá no livro de Daniel, ela vai ecoar futuramente, vai futurístico, ela vai para o futuro, 600, 500, 600 anos depois é o nascimento de Jesus. Depois, mais 100 anos, ela continua falando através de João, aproximadamente 100 anos, no primeiro século, onde quando Apocalipse foi escrito, continua falando através da vida de João, essa palavra, e aí ela ecoa depois de João, do Apocalipse, ela chega nos dias de hoje aqui na nossa vida, depois de 2.000 anos, contando de Daniel até os dias de hoje, é quase 3.000 anos de profecia, de palavra profética e futurística, como nós temos aqui na nossa tela, até chegar aos dias de hoje. E ela continua, ela não para nos dias de hoje, não para com as nossas vidas. Ela vai continuar quando? Até o cumprimento das profecias, até o cumprimento do livro do Apocalipse. Cumprindo o Apocalipse, encerra todas as coisas. O futuro da humanidade está selado, a humanidade é julgada, os que são de Deus vão para a vida eterna com Deus, e os que não são de Deus serão condenados. Esse é o fim, é o desfecho da história da humanidade e de Apocalipse. Então, Apocalipse e Daniel são dois livros proféticos e futurísticos, porque ambos falam das coisas proféticas e das coisas futuras. Ok, gente? Bem entendido até aí? Então, nós vamos para a nossa próxima tela. A importância de se estudar Daniel e Apocalipse. Por que estudar Daniel e Apocalipse? É uma pergunta. Muitos perguntam por que estudar Daniel juntamente com Apocalipse. Este fato se dá porque os escritos dos dois livros
Daniel e Apocalipse se complementam ao tratarem de assuntos afins em suas obras. Ou seja, por que estudar Apocalipse? Porque eles estão conectados. Lembra que eles são proféticos e futurísticos, então eles estão conectados. Lá em Daniel, nós vamos entrar no estudo mais aprofundado, depois vamos seguir os estudos, e seguindo os estudos, nós vamos ver que a régua da história vai sendo escrita. A palavra sai profética do livro de Daniel e ela ecoa lá em Apocalipse, continuando sendo profética futurística. E até os dias de hoje ela permanece uma palavra profética futurística no Apocalipse, que chega até os dias de hoje nas nossas vidas, que estamos aqui diante, né, desse e-book, estudando, diante dessa videoaula também, estudando o livro do Apocalipse, estudando as profecias do fim, porque Daniel fala acerca do fim de todas as coisas. Então há uma conexão entre Daniel e Apocalipse, enquanto Daniel fala em 70 semanas, e mais precisamente da 70ª semana. O livro de Daniel vai falar sobre 70 semanas. E durante essas 70 semanas, a régua da história vai sendo trabalhada com textos bíblicos, com palavras proféticas e futurísticas, até chegarmos na última semana, que vai completar 70 semanas. E o livro do Apocalipse, nós estamos aqui, olha, o livro do Apocalipse, em sua grande maioria, trata como será o ambiente. Enquanto Daniel ele anuncia na régua da história que essas semanas estão chegando, desde a primeira semana até a 70ª, a de número 70, que é a última semana da profecia. Enquanto ele fala sobre isso na régua da história, Apocalipse vai falar o quê? Os acontecimentos, o que acontecerá, né? Apocalipse, em sua grande maioria, trata como será o ambiente, a situação da humanidade e os fatos que ocorrerão na chamada última semana, ou 70ª semana de Daniel. Então, o livro de Apocalipse, eles se completam, por isso nós estudamos ele junto. Nós vamos entrar pela porta lá de Daniel e vamos caminhar até chegar aqui em Apocalipse. Isso nós vamos amadurecendo, isso nós vamos aprendendo melhor de que maneira? Estudando, desenrolando o nosso estudo, desenrolando as nossas videoaulas, nós vamos crescendo nesse conhecimento, tá certo, gente? Então vamos lá. O livro do profeta Daniel, e tanto também o Apocalipse, eles vão anunciar o fim dos tempos. Principalmente Daniel, que está lá, olha, de hoje, de que distância nós estamos do livro de Daniel? Aproximadamente 3.000 anos que o livro de Daniel foi escrito. E do nascimento de Jesus, até os dias de hoje, já estamos em 2024. Então, são mais de 2.000 anos de escritos, mais de 2.000 anos na régua do tempo, na régua da história. Então, quando o eterno Deus vai falar com Daniel, nós temos aqui na nossa tela, olha lá, Daniel 8, quando vai falar com Daniel, ele vai anunciar o quê? Ele vai anunciar o fim de todas as coisas, o fim dos tempos. Então, é necessário, querido aluno, agora a gente começa a trabalhar um pouco mais de Bíblia. A nossa teologia, ela é uma teologia bíblica, ela não é somente uma teologia filosófica, porque nós teremos aulas que nós vamos falar de filosofia bíblica. Então, uma teologia filosófica não é somente uma teologia filosófica. Nós somos centrados em uma teologia bíblica. Por isso, nós vamos ler o livro do profeta Daniel, tá bom? Vamos lá, você precisa ter na sua mão ou uma Bíblia eletrônica, como eu estou agora, ou uma Bíblia de papel físico. Você precisa ter também na sua mão, quando você for estudar, uma caderneta, né, ou um livro de anotações, ter a sua caneta de anotações, para que você possa anotar aquilo que o professor vai dizer. Quando o professor vai dizer, anota aí, você deve anotar, tá bom? Então vamos lá, livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel é no Antigo Testamento, tá bom? Não procure no Novo Testamento, você não vai achar. É Antigo Testamento, o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele está naquele grupo de livros selecionados chamados de profetas maiores, tá bom? Profetas maiores. Embora Daniel seja um nome pequeno, mas ele está no livro de
profeta maiores. É isso mesmo. Então, bora lá, gente. Daniel, capítulo de número 8. Daniel, capítulo de número 8. E o versículo de número 17, é o primeiro que nós vamos ler. Está escrito assim, queridos alunos: Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então, veja bem, o livro de Daniel é profético e futurístico. Profético, a profecia sai ali naquele momento, mas o anjo, ou a presença de Deus, ou a voz de Deus vai dizer: estas coisas é para o fim. É para o fim. Então, tinha coisa profética que iria cumprir no tempo de Daniel, ali nos 70 anos de cativeiro, e teria coisas que iria transcender a história da humanidade, e até o fim da humanidade. Ou seja, vai além de onde nós estamos hoje ainda, vai muito mais além essa profecia, essa profecia que é profética e futurística, tá certo? No verso 19, está aqui na nossa tela, o aluno agora com a Bíblia aberta, vai procurar lá o Daniel 8 e 17. O número grande é sempre o capítulo do livro, o número pequeno é sempre o versículo. Então, nós já lemos Daniel 8 e 17, agora vamos ler Daniel capítulo 8 e versículo 19, que diz assim: disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, ou seja, um livro profético e futurístico, que está falando do tempo do fim. É do tempo do fim que nós estamos falando, que foi anunciado. Tá certo, gente? Então, bora lá. Vamos ver aí o que diz Daniel 10 e versos 14. Daniel 10 e versículo 14. Vamos lá ainda, Daniel capítulo 10 e o versos 14. Nós vamos ter aqui capítulo de número 10, versículo de número 14, que diz assim: Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Esses dias ainda distantes, palavra, ainda estamos no tema palavra profética e futurística, esses dias ainda distantes iriam se passar ali, presente em Daniel, 70 anos, iria de 70 anos depois ali a morte, Daniel já teria morrido, no nascimento de Jesus, Daniel já morreu há muito tempo. Aí entra João no primeiro século. João já morre também, mas deixa o Apocalipse escrito. Agora chega nos dias de hoje, nós estamos lendo, estudando sobre isso, e ainda vamos caminhar até o fim da história. Então, o livro profético é futurístico. E ele está dizendo, refere-se ainda a dias distantes. Então, quantos dias distantes estamos de Daniel? Aproximadamente 3.000 anos. Não é nem dias, são 1.000 anos, aproximadamente, tá bom, gente? Então, vamos lá. Daniel, capítulo de número 12. Procurei na sua Bíblia agora, vamos para Daniel, capítulo de número 12. Se ficar muito rápido para você, você está na aula gravada, você pode pausar o vídeo e com paciência procurar, porque uma da parte do nosso estudo nós vamos fazer um vídeo só falando sobre isso, como estudar, as matérias estão sendo enviadas, então você vai anotando texto por texto, vai examinando as escrituras, para que você tenha um bom crescimento nesses estudos, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós estamos aonde? Daniel, capítulo de número 12, e o versículo de número 4, que diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, desde que o livro de Daniel foi escrito, ele fala do fim dos tempos, do fim de todas as coisas. E por falar do fim de todas as coisas, nós estamos aqui fazendo o quê? Esquadrinhando, aprofundando, estudando,
pesquisando, olhando o tempo, olhando os telejornais, vendo quais são as notícias do fim do mundo, o que está acontecendo no fim do mundo. Não é difícil você ver na televisão toda hora catástrofes, uma maior que a outra. Ah, essa catástrofe agora superou todas as anteriores. Olha só, o fim do tempo. O fim dos tempos estão chegando. Esquadrinharão e se multiplicará. O saber se multiplicará. Gente, nós temos hoje os maiores níveis de informação. A tecnologia a cada dia surpreende. Hoje nós já temos robôs humanos, chamados humanoides, robôs humanoides. Hoje nós já temos em funcionamento coisas que pertencem ao fim. Então, essa profecia ela está se cumprindo. Ela ecoa de Daniel e chegou aqui para a gente agora. O saber se multiplicará. Então, hoje já é possível fazer órgãos humanos através de uma impressora. Você já viu essa reportagem? Você viu passando nos jornais? Através de uma impressora, estão imprimindo órgãos humanos. Então, nós estamos chegando nos últimos dias, nos últimos tempos, nos fins dos tempos. Uma outra coisa, biblicamente, o saber se multiplicaria, tanto para o bem quanto para o mal. Então, as ciências ocultas, elas estão se multiplicando. As feitiçarias estão na sua maior força. Nós tivemos o carnaval agora aqui no Brasil, nós tivemos o carnaval 2025. Você viu que o tema do carnaval, do começo ao fim, foi um tema religioso. Um tema religioso. E daqueles que também dizem praticar o cristianismo. Você sabia que o centro espírita, os espíritas são cristãos? Você sabia que o pessoal do candomblé, o pessoal que nós chamamos de macumbeiros, eles são cristãos? Eles têm a base como cristãos. Então, o saber enganoso ele também se multiplicaria. E nós tivemos um Carnaval 2025 todo consagrado aos espíritos enganadores. O saber se multiplicando. Então, eles descobrem agora. Teve uma reportagem do carnavalesco, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele é bem famoso. Teve um que era Joãozinho, não sei das quantas, a Joãozinho 30, que já morreu, e agora tem um novo carnavalesco. Esse buscando saber, buscando conhecimento, buscando com as entidades, buscando nos escritos, né, deles, ele descobre e fala para nós em reportagem o quê? Ele vai dizer assim, olha, assim como a Páscoa é uma festa fortíssima para o cristão, para o judeu, o carnaval é o mesmo para o candomblé, para as religiões afrodescendentes. Então ele compara o carnaval, ele compara aquela dedicação que eles estavam fazendo com a Páscoa, que é o símbolo e a morte do Cristo que nós estamos estudando, do Cristo que nós estamos aprendendo dele, do Cristo que disse em Mateus 11:28, vinde a mim, vós, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, desse Cristo, ele faz essa comparação agora em 2025. Então, estamos falando do quê? Do tempo do fim. Olha só, tu, porém, Daniel, encerra essas palavras e sela o livro. Até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, o saber, tanto para o bem quanto para o mal, ele está se multiplicando. Agora, a minha pergunta para o aluno que está nessa classe de aula comigo aqui. Como é que está o seu saber bíblico, o seu conhecimento bíblico, a sua revelação bíblica pelo Espírito e pela letra, pelos estudos da palavra de Deus? Esse é um, um, um dos propósitos que nós temos como escola de ensino. Ensino teológico, é levar um ensino de qualidade que chegue aí na sua mesa. Você, por exemplo, que está ouvindo essa aula agora, assistindo essa aula, talvez você saindo dentro do ônibus indo trabalhar. Olha só o avanço da tecnologia, olha só o avanço, o saber se multiplicando. Então, através das conexões, através da tecnologia, você está indo trabalhar, me ouvindo falar sobre o reino de Deus. Ou você está aí na sua casa, diante de um computador, sentado numa mesa, como eu estou agora nesse momento, estudando e ouvindo falar sobre o reino de Deus. Ou quem sabe você está, aonde mais você pode estar?
né? Dentro de um ônibus, dentro do seu carro. Ou quem sabe deitado, está cansado, está deitado ouvindo o estudo. Então, olha só como que a ciência está se multiplicando, o saber está se multiplicando. Isso fala dos dias próximos que estão chegando aí. Apocalipse, capítulo de número 1 e versos de número 3. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, o aluno com muita calma, pega a sua Bíblia, ou com o aplicativo do celular, sua Bíblia online, ou a sua Bíblia em papel, e nós vamos para Apocalipse, capítulo 1 e o versículo de número 3. Vamos ver o que diz aqui. Bem-aventurados aqueles que leem. Agora sim o aluno vai pegar o quê? Olha aqui, ó. Pega aí o seu caderno de exercício, pega a sua caneta e o aluno vai escrever aí agora, depois que eu recitar o texto, nós vamos escrever 3 coisas fundamentais para os últimos dias. Para você discernir agora os últimos dias, para você discernir os últimos tempos, para você saber o que Deus está fazendo nesses tempos. Bora lá, está escrito assim: olha, bem-aventurados aqueles que leem. Escreve aí, leem. Aqueles que ouvem. Escreve aí, ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita. Escreve aí, e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Qual tempo? O tempo que nós estamos conversando, o tempo do fim. O tempo do fim está próximo. Agora veja bem, 3 coisas você anotou aí, correto? Se não anotou, isso é uma videoaula, você para, pode voltar e anotar de novo. Mas eu vou repetir para você de novo. Olha só, bem-aventurado aqueles que leem. Primeiro, precisa ler. O cristão precisa ler. O estudante da teologia que está aqui nessa sala precisa ler. Então, ler o quê? Ler este livro. Bem-aventurado aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia. Então, o primeiro passo é ler. Segundo passo é ouvir. Agora, escreve aí embaixo uma frase de efeito. Escreve aí. Escreve aí. Ouvir não é escutar. Escutar, você pode estar escutando um monte de coisa, mas ouvir é você parar e prestar atenção. Ouvir é você ouvir e obedecer. Escutar, a pessoa escuta e muitas das vezes não obedece o que está escutando, porque ela só escuta. Mas quando você ouve, você está dando ouvido. A palavra ouvir, ela é a mesma que obedecer. Ouvir e obedecer na Bíblia é a mesma coisa. Agora, escutar e obedecer já não é a mesma coisa. Mas a palavra, literalmente, a palavra ouvir é o mesmo que obedecer. É a mesma coisa na Bíblia, tá certo, gente? E guarda as coisas que nela está escrita. Então, eu preciso ler, preciso ouvir e preciso guardar no meu coração para poder obedecer essas palavras que estão escritas, pois o tempo está próximo. O tempo do fim está próximo. E como nós sabemos que o tempo está próximo? Vamos lá. De que maneira? Olha aqui. Tá vendo esse aqui? Esse cara aqui, você já conhece ele, é uma figura conhecida da televisão e do mundo. Esse é o Elon, né? É o Elon Musk. Ou Elon Rave Musk. Rave Musk, que é em inglês. Então, o Elon Musk. O Elon Musk é aquele cara que tem várias, você vê esse cara aí, ele tem várias empresas de tecnologia avançada. Não vou dizer e carimbar aqui, ó, ele é o anticristo, porque o anticristo não é um homem. Você sabia disso, aluno? O anticristo não é um homem. O anticristo não é uma pessoa. O anticristo é um sistema. É um sistema governamental. Um sistema que vai governar os governos da terra, o governo político, e vai governar no governo eclesiástico. Então eles vão se unir, o anticristo e a besta vão se unir para governar um governo religioso e um governo político. Então, no fim dos tempos, essa palavra é para o fim dos tempos, pois o tempo está próximo. E qual tempo que está próximo, professor? O fim dos tempos.
Por que o fim dos tempos está próximo? No tempo de Daniel, existia um robô como esse que nós estamos vendo aqui, um robô chamado humanoide, partes, parte robô, mas com corpo de homem, por dentro é robô, não tem coração, não tem alma para adorar a Deus, não tem espírito para adorar a Deus. Olha só, gente, o tipo de criatura que vão estar no nosso meio no fim dos tempos. No fim dos tempos. Você vai ver um ser humano, olha, igualzinho aqui o Elon Musk. Aliás, ele pode fabricar vários como ele, igualzinho a ele. Só que não vai ter o coração que Deus colocou, não vai ter a alma que é o cérebro, né? A alma que é a massa cinzenta. A alma que é a massa cinzenta não vai ter. O espírito que faz contato com Deus não vai ter. A tricotomia humana, o que é tricotomia? Vou explicar para o aluno o que é tricotomia. Tricotomia é espírito, alma e corpo. O homem é um ser tricotômico, mas nós já estamos no tempo do fim e nós já temos homens dessa maneira aqui que eu trouxe esse exemplar. Homens dessa maneira. Corpo de homem, rosto de homem, tudo parece ser um homem, mas não tem a tricotomia de Deus. Esse daqui ainda tem. Esse daqui já não tem. Esse aqui, ó, não tem. Não tem. Esse aqui não é um ser humano. Esse aqui não tem espírito, não tem alma e não tem corpo. Esse não tem nada a ver com Deus. Esse aqui é uma criatura humana. É uma criatura feita por mãos de homem, feito por mãos de homem. E tudo isso nós vamos entendendo através do nosso estudo. Porque Daniel, ele vai apresentar o fim dos tempos desse jeito aqui, olha. Ele vai apresentar os reinos, os governos da terra, como o leão com asa. Olha aqui, tá vendo o leão com asa, aluno? O leão com asa já se cumpriu. O leão com asa, ele já veio. Ele veio e está vindo. Ô, professor, como que é isso? Ele veio e está vindo. Ele já veio na régua da história e está vindo, porque é futurístico. Ele vai vir novamente. No fim, ele vai vir novamente. Aqui é a mesma coisa. O governo do Leopardo, ele já veio e ele está vindo, porque é futurístico. Ele vai vir novamente nas formas dos novos governos. O urso com três costelas na boca. Se você observar o desenho do urso, ele tem três costelas na boca. Ele já veio e está vindo, porque é futurístico, é profético e futurístico. Então, na régua da história, já manifestou governos, governantes, parecido com o urso, apontado por Daniel como urso. Mas e essa besta aqui? Essa besta ela tem 10 chifres na cabeça. São 10 governos. Isso aqui pode ser é, a união global, né, no mundo, a união das nações, a união global das nações, as nações do mundo se unindo. Então, essa besta aqui, ela não veio ainda, ela está vindo. Ela está vindo. E muito provavelmente ela já está presente, ela já está caminhando. É a parte da régua da história que nós estamos caminhando para o fim. Ó, aqui nós já caminhamos, já viemos aqui, ó, já passamos por Leão, já passamos pelo governo do Leopardo, pelo governo do urso com a costela na boca. Agora nós estamos caminhando no governo da besta com os 10 chifres. É um governo que se levanta nos últimos dias. E isso nós vamos aprender com mais profundidade na estátua. A estátua também fala da mesma coisa. Os 4 animais que nós apresentamos agora anteriormente são as mesmas partes da estátua. A estátua, olha, o governo da estátua está aqui, olha, o governo, a cabeça de ouro já aconteceu, que é Nabucodonosor, nós vamos estudar com mais tempo depois, nós vamos entrar com profundidade na próxima aula, sobre os significados dos 4 animais e os significados da estátua. Nós vamos entrar. Mas a cabeça de ouro já veio, ok? A cabeça de ouro já veio. Então, o que mais que me falta? Ó, o período do peito e dos braços de prata também já veio. Nós vamos falar sobre ele. Ele já veio também. O que mais que já veio? A cintura, né? O período do ventre e coxas de bronze. O ventre e coxas de bronze está aqui, também já veio, já aconteceu na régua da humanidade.
E aqui, professor, aqui, olha, o período das pernas de ferro. O período das pernas de ferro também já veio. Está aqui o Império Romano, no ano 63, era o período das pernas de ferro, mas nós vamos falar na outra aula com mais profundidade. Por isso ele já veio. Lembra-se do que eu falei? Ele já veio e está vindo, porque eles vão se unir no fim de tudo. No fim de tudo, todos esses espíritos desse governo da estátua, do governo dos quatro animais, eles vão vir com a total força no último tempo. E o período, o período dos pés e dedos em parte de barro e em parte de ferro. Então, nós estamos aqui, olha, esse é o último período, esse é o último tempo, esse é o sinal dos fins aqui, olha, simbolizando, profetizado pelo profeta Daniel. Então, nós estamos vivendo esse período e vamos caminhar nele, lembrando que esse período, ele vai agora do que nós estamos vivendo, ele está caminhando até o fim, porque no fim vai ter que ter o fim. Mas no fim do fim, nós teremos o quê? Aquilo que eu mandei aí para os alunos, eu mandei aí para os alunos, né? É claro, nós vamos voltar, vamos estudar um por um desses slides nas aulas gravadas. Na próxima aula nós vamos já entrar nele, tá bom, gente? Mas eu mandei para vocês aí, olha, a pedra está chegando. Eu mandei para vocês, a pedra está chegando. O que é essa pedra está chegando? É a pedra que vai quebrar todo esse sistema, porque ele vai se levantar de novo, vai se levantar a cabeça de ouro, vai se levantar os braços, vai se levantar o ventre, vai se levantar as pernas de ferro, vai se levantar, né, para ficar em cima, não vai se levantar porque esse ainda não caiu, vai ficar em cima dos pés, que é o pé, os pés da sustentação para todo o corpo, os pés do equilíbrio para todo o corpo. Então, esses espíritos vão se levantar nos últimos dias em Apocalipse, aonde nós lemos aqui, olha só, pois o tempo está próximo, o tempo dos últimos dias. Por isso eu coloquei nós fizemos aquela criação, fizemos aquela arte, né, a nossa, a nossa contratada de marketing, ela fez a arte ali para a gente da pedra dando nos pés da estátua e nós colocamos ali aquela frase de efeito: a pedra está chegando. O que que significa a pedra está chegando? É o governo de Cristo, o reino de Cristo é superior. Então, qual é a pedra? A pedra é uma pedra sem auxílios de mãos humanas. É uma pedra que veio e deu nas pernas da estátua e quebrou ela por completo, esmiuçou. E essa pedra encheu toda a terra. Então, fala do governo do Cristo, que é superior a tudo. Mas isso nós temos uma longa jornada, né, no nosso estudo, Daniel e Apocalipse. Ainda temos uma longa jornada até chegarmos nessa conclusão aqui. Tá certo, queridos alunos? Então, essa é a introdução e nós vamos aí voltar daqui a pouco para falarmos esmiuçadamente sobre as figuras dos animais, sobre a estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Tá certo, querido aluno? Então, tá bom, gente. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui e aí a gente volta na nossa próxima aula. Até daqui a pouco.